Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vós e para a sessão de hoje, deixem-me só ver o que eu tenho para vos apresentar. Deixem só puxar um pouco mais para os conteúdos. Ok, módulo 2. Ok, meus caros, hoje nós vamos abordar um pouco sobre compressores. Vamos fazer, como de costume, cálculos convencionais e vamos também calcular usando o simulador Aspen HYSYS com o objetivo sempre de validar os nossos resultados. Deixa-me só ir até a página onde está o nosso conteúdo 64. Ok, nós temos aqui o exemplo 2.5, em que retrata um sistema de compressão de ar através de um compressor centrífugo com um fluxo máximo de 2.592 kg/h, uma velocidade de 6 metros por segundo e uma pressão de entrada de 1 bar, também uma temperatura de 16,85 graus Celsius. Na saída, temos pressão de 4,5 bar, temperatura de 176,8 graus Celsius e a transferência de calor do compressor para sua vizinhança, que ocorre a uma taxa de 180 kJ por minuto, e o exemplo pede-nos para calcular a potência ideal, a real, bem como pede-nos para calcular as eficiências adiabática e politrópica. Na eficiência politrópica, nós devemos considerar como coeficiente politrópico do ar 1,4. Bem, meus caros, antes de darmos início ao nosso cálculo convencional, bem como o nosso cálculo ou simulação usando Aspen HYSYS, deixem-me só lembrar-vos de uns conceitos que fazem toda a diferença quando nós temos problemas engenharia de processos, relacionados com engenharia de processos ou engenharia química, e pretendemos resolvê-los usando softwares simuladores de processo. Bem, meus caros, na engenharia de processos, cada problema tem sua característica e construir a capacidade para discernir a natureza ou a característica de cada um desses tipos de problema faz toda a diferença quando nós pretendemos usar os simuladores de processos. E só para lembrar-vos, nós, na engenharia de processos ou engenharia química, nós temos problemas relacionados com a síntese de novos processos, problemas relacionados com projeto de equipamentos ou dimensionamento de equipamentos, problemas relacionados com simulação, entre aspas, problemas relacionados com operação de processos, problemas relacionados com controle de processos, problemas relacionados com otimização de processos. E cada tipo desses problemas que nós fizemos referência tem suas características e tem variáveis que são indispensáveis e tem um conjunto de dados que nós precisamos para resolvê-los. E no simulador de processos é inerente nós construirmos essa capacidade de conseguir discernir a natureza do problema e preparar um conjunto de inputs
para que a nossa simulação ou a nossa resolução, usando o simulador, tenha o sucesso esperado. Para este exemplo que iremos resolver, quanto à natureza ou pela característica, ele é um problema de projeto ou dimensionamento de equipamentos. Agora, a questão que se coloca é: como eu sei que este problema, passa a redundância, é de projeto de equipamentos ou dimensionamento de equipamentos? Bem, no problema de projeto de equipamentos ou dimensionamento de equipamentos, tem como a sua principal característica, geralmente conhecemos os inputs, as entradas, e os outputs, e em alguns casos conhecemos as condições operacionais. No entanto, o problema pede-nos para determinar os parâmetros do equipamento. Neste nosso caso, quais são os parâmetros que nós precisamos determinar? São as potências ideal e real, que representam a capacidade em termos de energia necessária para comprimir o ar nas condições de entrada e saída. Pedem também para determinar a eficiência diabática e a eficiência politrópica. Dando continuidade, meus caros, para resolver este problema convencionalmente, eu preciso de algumas propriedades do ar, e para tal eu tive que recorrer ao anexo do Moran e Shapiro, na tabela A22, para extrair as entalpias específicas nas condições de entrada e saída. Vocês podem usar qualquer autor que tiver as propriedades do ar, ou qualquer tabela que tiver à vossa disposição para realizarem os cálculos e fazerem esta comparação entre os cálculos convencionais e os cálculos realizados usando o suporte de um simulador de processos. Bem, dando continuidade, nós temos aqui a potência ideal, que é relacionada ou é igual a fluxo mássico, que multiplica pelas entalpias específicas de entrada e saída. Determinando isso, deu-nos um valor de menos 116 ponto, deveria ser ponto, 0,5 kW. Ao passo que para a eficiência real, nós temos aqui o calor que é trocado entre o nosso compressor e a vizinhança, bem como o fluxo, que multiplica pelas entalpias de entrada e saída. Temos em consideração também os efeitos da energia cinética, e para tal conseguimos um resultado de menos 119,4 kW. Ok, o que o sinal negativo nos transmite? O sinal negativo, meus caros, nos transmite a informação de que o trabalho é realizado sobre o gás, sobre o ar, ou seja, o nosso sistema, que é o compressor, realiza trabalho. Então, dependendo da literatura, há uma diferença ou interpretação sobre o sinal. Então, o sinal negativo não nos transmite senão a informação de que o nosso sistema realiza trabalho. Só isso e mais nada. Ok, e qual é o significado da potência ideal e da potência real? Como o próprio nome já diz aí, a potência ideal
nada mais é do que a idealização do nosso compressor, ou seja, nosso compressor, nós assumimos que não há trocas térmicas que influenciem a compressão do gás, neste caso o vapor, ou não o vapor, mas sim o ar. E também nós não consideramos os efeitos da energia cinética na compressão do ar, ao passo que para a compressão real, nós consideramos os efeitos da troca térmica entre o nosso sistema e a vizinhança, bem como os efeitos da energia cinética. Voltando para a potência ideal. No enunciado, se forem a ver também, nós usamos aqui a primeira lei da termodinâmica para calcular tanto o trabalho real como o ideal, ao passo que no trabalho ideal foi feita uma série de simplificações, ou foi assumido uma série de hipóteses simplificadoras, que uma delas é a compressão adiabática, que na verdade não existe, como diz aqui no Kelvin, no seu enunciado da segunda lei da termodinâmica, que não é possível haver um processo em que o único resultado seja a absorção de calor do reservatório, por exemplo, para o nosso caso, o compressor, que nós ligamos, por exemplo, numa fonte de energia elétrica, ele absorve calor ou energia e o único resultado seja a conversão completa em trabalho. Não é possível nós termos um sistema real que absorve calor de uma fonte e este calor é convertido na sua totalidade em trabalho. Não é possível. Uma parte desse calor é partilhado com a vizinhança que rodeia o nosso sistema. Então, na compressão ideal, como o próprio nome diz, é uma idealização. Não passa senão de uma idealização do nosso sistema, o que não condiz ou não condiz a realidade do que acontece no terreno. Razão pela qual, se formos a comparar em termos de magnitude, desprezando os sinais negativos, vamos ver que nós precisamos de uma maior capacidade do nosso compressor, diferentemente do quando se trata da compressão ideal. Vê que na compressão ideal nós precisamos de uma potência para comprimir o ar nas condições de entrada e saída de 116,05 kW, ao passo que precisaríamos de uma maior capacidade em termos de potência para comprimir o mesmo ar nas mesmas condições que calculamos ideal, considerando o comportamento ideal de 119,4 kW. Então, é mais ou menos por aí. Dando continuidade, meus caros, em termos de eficiência, na eficiência diabática, nós obtivemos um valor de 97,2%, ao passo que para a eficiência politrópica tivemos um valor de 98,0%. O que estas eficiências, ou seja, que informação nos transmitem essas eficiências? Ou seja, se eu estiver a comprimir o ar nas condições de entrada e saída adiabaticamente, eu precisaria ou usaria 97,2% da capacidade total do meu compressor, ao passo que, considerando todos os efeitos, como as trocas térmicas com o ambiente, bem como os efeitos da energia cinética, eu precisaria de 98% da capacidade total do meu compressor para comprimir o ar nas condições de entrada e saída. Bem, agora vamos para o nosso simulador de processos. Vamos
fazer o mesmo exercício, comparar os resultados e, se necessário, dar um comentário dos possíveis resultados que nós vamos obter. Bem, meus caros, eu já fiz os passos subsequentes, que são a escolha do componente, que é o ar, seguido do modelo termodinâmico. Estou a usar o modelo de Peng-Robinson e não fiz esses passos porque quem acompanha os tutoriais ou as nossas sessões sabe como é que se faz isso. Então, se tem essa dificuldade de escolher, que é algo bem trivial, escolher o, o componente no Aspen, depois escolher um modelo termodinâmico e o porquê de escolher esse tal modelo, é só regressar para as minhas sessões anteriores que terá um esclarecimento. Caso não, pode me contactar, eu estou sempre à disposição para ajudar com o pouco que nos foi concedido de conhecimento por Deus. Ok, temos aqui o icon que representa o compressor. Então, já carreguei do Model Pilot para o meu ambiente de simulação. Seguidamente, dou duplo clique. No duplo clique, aparece aqui a aba. Nesta aba, de forma similar como fizemos nas outras sessões, o primeiro passo vai consistir em rotular as correntes de entrada. Posso pôr aqui ar in, ou ar entrando, e ar out, ar saindo. Aqui posso rotular como power ou potência, ou mesmo que. Ok. Seguidamente vou para os parâmetros. Ok, aqui nos parâmetros tem um conjunto de blocos que nós precisamos configurar. Temos aqui as eficiências, um método para o cálculo da eficiência politrópica, as opções para inserir as curvas, o modo de operação, o duty, que é a carga térmica ou a potência necessária para comprimir o ar aqui nesta secção ou neste bloco, para inserir a variação da pressão entre a pressão da entrada e saída, aqui a razão da pressão e aqui para a análise de Sarge. Mas para o nosso caso, lembre-se que o problema nos pede para primeiro determinar as potências, pede para determinar a potência, para além da potência, pede para determinar as eficiências adiabáticas e politrópicas. Como pede para determinar, e aqui já aparece por padrão 75%, eu vou deletar porque este é um dos pedidos, então não calculei, o Aspen pôs por padrão, então delete. Ok, empty. Perfeito. Então, meus caros, deixem só começar a interpretar a partir deste bloco. Neste bloco, no método para o cálculo da eficiência politrópica, nós temos três métodos possíveis: o Schutz, o Huntington e Reference. O Schutz, este método calcula a eficiência politrópica usando as médias ponderadas das propriedades do gás ou do ar envolvido na simulação. E este método é bastante usado industrialmente, à semelhança do método do Huntington, apesar de que o método de Schutz é mais preciso quando comparado com o método do Huntington. Bem,
Reference. No reference, geralmente este método para o cálculo da eficiência politrópica do compressor baseia-se nos dados do usuário. O usuário pode possuir dados que ele determinou experimentalmente, então vai usar esses dados para determinar a eficiência politrópica com base nesses dados que o usuário possui. Eu não tenho esses dados e vou usar por preferência ou por convenção, vou usar o método de Schutz para determinar a eficiência politrópica. O DUT, a carga térmica ou a eficiência, não a eficiência, mas sim a potência necessária para comprimir o ar, é o meu pedido, então não tenho que inserir nada, vou deixar assim, porque no final o meu resultado vai aparecer aqui. Operating Mode, modo de operação ou condição operacional do meu compressor. Tenho aqui o compressor pode operar de forma centrífuga, reciprocating, ou seja, alternativo, screw, parafusos, wet gas, ou gás úmido. No modo operacional centrífugo, o compressor vai usar a força centrífuga para comprimir o ar ou o gás que entra no compressor. E nós usamos este modo operacional quando estamos perante vazões elevadas, ao passo que o reciprocating ou alternativo usa o compressor usa pistões para comprimir o gás de forma cíclica e é mais adequado para altas pressões. O screw, ou compressor de parafusos, ele é um compressor rotativo com rotores helicoidais e é usado mais para aplicações ou operações contínuas. Wet gas, nós usamos o wet gas quando o gás ou o ar entra com uma certa quantidade de umidade, uma certa quantidade de líquido na entrada. Pressure spec. Aqui também nós não precisamos especificar, porque o Aspen, depois de nós configurarmos as nossas correntes de entrada, os dados que já nos deram, corrente de entrada e saída, nós já vamos conhecer qual é o ΔP, ou a variação da pressão, bem como a razão da pressão. Curve Input Option, opções de inserção da curva. Nós não temos nenhuma curva, nenhum dado para inserir curvas, razão pela qual eu não devo me preocupar com esta parte da aba. Então, tudo que eu preciso é só deixar aqui por padrão, no modo centrífugo, o meu compressor vai operar de forma centrífuga, e para o cálculo, o método de cálculo da eficiência politrópica, vou usar Schutz. Daqui no rating, também não tenho que usar nada aqui, não tenho dados, não tenho curvas. O que devo fazer é seguir para o worksheet e configurar as minhas correntes, que os dados já tenho em posse. Então, tenho aqui a entrada do ar, a saída do ar, aqui o calor trocado entre o meu compressor e o ambiente. Então, qual é a temperatura de entrada do ar? O ar entra a uma temperatura de 16. Deixa-me só confirmar. 16,85 graus Celsius. 16,85 graus Celsius. Perfeito. A pressão é de 1 bar. E o fluxo máximo é de 2.592 kg a hora. E
composição na corrente de entrada, só tenho ar, razão pela qual devo pôr 1, porque é o único componente da entrada. Então, esta é a minha fração molar. Ok? Regresso para Conditions e vou configurar a minha corrente de saída do compressor. O que eu preciso é só inserir a temperatura de saída, que é 176 ponto, quanto é que dá? 176,8 graus Celsius. 0,8 graus Celsius. E a pressão de 4,5 bar. Perfeito. Como podem depreender, aqui no meu status abaixo está em verde, estava em amarelo, está em verde e escrito OK, está tudo bem. E vejam que já saiu aqui o valor do calor trocado entre o compressor e a minha vizinhança. Ok, daqui volto para design e ver se os resultados convergiram. Como podem depreender, meus caros, temos aqui para a eficiência diabática 97,665, eficiência politrópica 98,096. Deixa-me só dar uma olhada. 97,66. 97,66. Temos aqui 97,2%. Não é uma diferença tão gritante entre o cálculo convencional e o resultado obtido no Aspen HYSYS. Politrópica 98%. Vamos ver no nosso simulador. Temos aqui 98,096. Também não é uma diferença gritante, ao passo que para o DUT, ou seja, a potência necessária para comprimir o ar nas condições de entrada e saída é de 115,571 kW. Este resultado também não é tão gritante, mas é uma razão de ser. Aqui temos na ideal 116 e na real 119,4 kW. É mais ou menos não tão distante, considerando que as entalpias que nós usamos foram obtidas considerando o ar com um comportamento ideal, ao passo que o método que nós usamos para o cálculo no Aspen HYSYS, que é um modelo termodinâmico de Peng e Robson, ele considera o ar com um comportamento ou um gás real. Então, é uma diferença que é possível explicar nestes moldes. Então, meus caros chegados a este ponto, nada me resta senão agradecer pela atenção dispensada e até ao nosso próximo encontro com a permissão divina.